Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre o Kayak, que é uma ferramenta desenvolvida pela TISA Tecnologia para o uso de trabalhos, para ripar arquivos, ordens de serviço e envio de material para as clichêrias. Primeiramente, para que você tenha acesso, você precisa acessar o site kayak.tisa.com.br. Você vai ser direcionado para uma página de login e senha. Você digitou o teu login e senha que você recebeu, você vai clicar para entrar, certo? Após entrar, essa vai ser a tela que você vai ser recepcionado, tá? Então, se você já é cliente da PMG Flex, você vai ter uma lista de trabalhos teu aqui. Se você não for cliente da PMG e estiver começando agora, talvez essa lista vai estar em branco. No menu do lado esquerdo aqui, nós temos a opção de Home, a opção Produção e a opção aqui do menu de Storage. Storage é tudo que você já gravou em algum momento. Vai estar toda a lista dos seus trabalhos aqui. Produção é o que você tem atualmente no workflow de produção. Isso pode estar em qualquer desses departamentos, desde a área de trabalho do cliente, que seria a sua, ou aguardando, ou em montagem, gravação, expedição, ou em faturamento, etc. Então esse é o menu básico do Kayak. Para que você possa mandar um arquivo para a clichêria gravar, nós vamos falar agora de arquivo pronto. Então, eu tenho um arquivo pronto, Diego, que eu preciso mandar para a PMG gravar. Como que eu vou fazer? Você precisa primeiramente abrir uma ordem de serviço e vincular o seu arquivo a ela. Aqui no desktop eu deixei o trabalho aqui que eu quero enviar agora como teste. Então tem um arquivo em PDF, que é o arquivo que eu editorei, e eu tenho um arquivo em JPEG, que é um arquivo de print. Então vamos lá. Esse arquivo que eu editorei, eu vou abrir ele aqui rapidamente no ArtPro. Esse arquivo, ele é um arquivo de teste, né? Um arquivo de teste form. Ele tem as cores cian, magenta, amarelo, preto e branco, tá? Então eu vou ripar esse arquivo aqui. Eu vou fechar aqui para que o vídeo não fique tão longo. Então primeiramente eu preciso adicionar para poder abrir o formulário de preenchimento da OS para eu enviar. Esse formulário aqui, ele é um formulário mais extenso, tá? Mas o que acontece? Você não precisa preencher todos os dados, você só precisa preencher os principais. Eu vou começar aqui para você saber. Então a primeira coisa que você precisa fazer é preencher o título do trabalho. Então eu vou dar um exemplo aqui. Então vai ser um teste de envio de arquivos. Vamos colocar esse nome aqui, teste de envio de arquivos. Perfeitamente. Pronto. Após eu colocar o nome do arquivo, se eu quiser colocar o código barra, eu posso colocar, mas não é um campo obrigatório. Esse campo ele é importante, que se no futuro você precisar procurar esse trabalho, você consegue achar pelo código de barra, tá? Então fica a dica. Se você puder preencher, seria ótimo. Quais as informações que eu preciso preencher então? Você precisa preencher a informação de máquina aqui, tá? Nesse caso aqui eu vou querer um clichê NX. E aqui já vem logo em seguida a camada para eu preencher se eu quero ela interna ou externa. O clichê vai ser para impressão interna, não, vai ser para impressão externa. Então eu escolho aqui, essa informação é extremamente importante. A lineatura, se você observar, já vai vir provavelmente preenchido alguma, já que está no teu cadastro, mas se você não for essa lineatura, meu trabalho não é 60 linhas, é 54. Você vai digitar aqui, lembrando que esse campo é em LPC, que seria linhas por centímetro e não linhas por polegada. Se você usa linhas por polegada, você precisa fazer a conversão e colocar aqui, tá bom? Então, tá aqui 54 linhas. O que eu vou receber? O que eu preciso receber? O que eu estou pedindo para a PMG? Eu quero o clichê. Então, observe que quando você vai preenchendo, o sistema vai te pedindo algumas informações. Então, eu marquei clichê, ele me pede, selecione um clichê. Então, eu vou abrir para ver as opções que tem. Nesse caso, tem aqui o que eu quero, que é o HyperFlex 1.14, que é o NX tradicional. Marquei aqui, mas juntamente com esse trabalho, eu preciso receber uma print comum de papel, né, para que eu precise receber o trabalho, localizar, etc. E também vou querer uma prova GMG, porque é um trabalho com cromia. Então eu vou marcar.
Quando eu marcar a prova, o próprio sistema vai falar, então adicione um tipo de prova. Por quê? Porque tem várias opções. Então nesse botão adicionar provas, você vai vir na opção escolher a que você quer. Tem 3 opções aqui, que é a prova tradicional de papel, a prova de substrato, que é para casos que você precisa de um material, esse material eu quero imprimir num material transparente e eu preciso de uma prova de substrato. Você pode escolher aqui, porém essas provas têm custo à parte, tá bom? Então você cheque com o comercial antes de solicitar, para que a gente consiga colocar no sistema o valor correto para você, tá bom? Então nesse caso eu vou colocar a prova de papel, que já está incluído aqui para mim. Adicionar, ok. Observe que eu pedi prova, ele já me jogou aqui na opção perfil. Diego, você quer uma prova? Então você precisa falar qual o perfil. Eu vou escolher dentre as opções que eu tiver, provavelmente vai ter a opção, talvez aí, se você já rodou Testform, vai ter os teus perfis aqui. Nesse caso aqui, eu quero um perfil ISO, porque eu não tenho Testform. Ok, escolhi. O que mais que eu preciso? Rolando a tela, você precisa incluir as cores do trabalho. Aquele trabalho nosso, ele foi composto com cinza, magenta e amarelo, preto e branco. Como que eu posso fazer? Eu posso adicionar individualmente ou eu posso usar esses botões aqui para agilizar o meu trabalho. Eu vou usar eles. Clicando aqui, você já adiciona cinza, magenta e amarelo. Tem preto também, eu vou colocar com esse botão. E o branco. Mas o meu trabalho tem um Pantone. Você pode vir aqui diretamente na palavra Pantone. Ele vai carregar uma lista aqui para vocês. Vamos supor que seria esse Violet C aqui. Adicionei. O violeta tá tudo certo. Não, mas o meu tem uma cor verniz. Não tem nada aqui de verniz escrito. Então você pode vir aqui, adicionar cor. Quando você clica ali, ele te dá uma opção aqui que você pode colocar o nome que você quiser. Verniz, eu vou escrever aqui, por exemplo. Então eu só edito ali, tá tudo certo. Se eu quiser colocar uma cor assim, para eu simbolizar, né, esse verniz, eu posso vir aqui e editar. Como esse trabalho nosso não tem verniz e não tem violeta, eu vou deletar essas duas aqui. Eu só fiz para efeito de layout, para vocês entenderem como adicionaria um Pantone ou uma cor personalizada. E o verniz meu aqui tinha ficado errado, né? Seria verniz. Então deleta aqui que não vai haver a necessidade e deleta aqui que não vai haver necessidade. Feito isso, a OS está pronta. Eu preciso salvar ela. Observe que quando eu salvar, vai aparecer uma nova opção aqui. Salvei a OS e o sistema me gerou um nome aqui, que é o nome que eu escolhi, né? O número da OS e o local onde está essa ordem de serviço. Então essa ordem de serviço está na minha área de trabalho como cliente. A PMG não sabe dessa ordem de serviço ainda. Esse número vai ser importante para você ripar o seu trabalho. Perfeitamente. Próximo passo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso mandar os meus arquivos. Como que eu vou mandar? Lembre que eu escolhi print e escolhi prova, além do clichê, claro. Então eu preciso acessar essa pasta aprovado. Por que aprovado, Diego? Porque você está mandando um arquivo pronto para gravar. Então você vai abrir aqui a pasta aprovado. Você vai ter várias opções aqui, dentre elas as que você vai precisar mandar. Eu vou diminuir a tela aqui, tá? Eu preciso mandar meu arquivo de print, que eu pedi a print aqui em cima. Então eu preciso mandar uma print aqui. Se você não colocar o arquivo aqui, o sistema vai te avisar, faltou você colocar o arquivo de print. Então o arquivo pode ser tanto um PDF ou um JPEG. A nossa sugestão seria que utilizasse um JPEG para evitar falha no arquivo ou qualquer coisa, fonte corrompida, etc. Coloquei o arquivo de print. O que mais que eu preciso? Colocar o arquivo de GMG. Vou abrir a pastinha GMG. Nesse caso aqui, o meu trabalho ele é unitário, então eu vou botar ele aqui desse jeito. Se ele fosse um trabalho montado com 5 imagens, por exemplo, tem uma manta 3x2, vai dar 6 imagens. Aí o ideal é você mandar só o unitário para a GMG ficar certinha, tá bom? Então feito isso, volta na setinha. O que mais que eu preciso mandar? Você precisa mandar o arquivo de pré-press. Por quê? Porque se der algum problema no processamento aqui da chapa, a gente consegue abrir o teu arquivo e fazer algum ajuste que precisar, tá bom? Então pré-press, você pega o arquivo que você preparou e deixa ele aqui. Ele vai subir rapidinho. Copiou, terminou. Vou salvar.
e vou voltar para outra tela. Eu posso vir aqui em produção, ele volta aqui para mim, tá bom? O que vai acontecer? Lembre que ele gerou um número aqui pra gente. A gente vai precisar desse número para ripar o arquivo. Você vai copiar esse número aqui. O teu arquivo de pré-impressão, o teu arquivo pronto para gravar, você vai renomear ele com o número que acabou de ser gerado. Então você renomeia. Nesse caso meu, ele some da minha tela porque ele foi para o outro monitor. Vou voltar ele para cá. Terminei de renomear o meu arquivo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é ripar esse arquivo. Como eu vou fazer isso? Vindo aqui em Home, ele vai vir nessa opção aqui, ó. São 3 menus: Workflow, Automatiza e Suporte. Workflow, ele volta lá para onde a gente estava. Automatiza, ele vai para o RIP, e Suporte é se algum dia você precisar falar com a gente, você chama aqui. Então, Automatiza é onde eu quero ir ripar o arquivo. Clicou em Automatiza, ele vai abrir a janela para você com os arquivos para você ripar. Então, eu preciso adicionar. Ele vai abrir essa tela no formulário. O que eu vou fazer? Pegar o meu arquivinho aqui e arrastar para cá. Ou se você clicar 2 vezes aqui também, ele te dá a opção para carregar na janela. Mas eu vou clicar 2 vezes que vai ser mais rápido. Vou arrastar. Ele carregou aqui. Após ele carregar aqui, ele demora alguns segundos, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse número aqui que a gente colocou no PDF, vai lá na OS, vai ler a lineatura que a gente pediu para gravar, etc. E vai preencher a OS para mim. O que eu preciso fazer? Nesse caso aqui, nada. Como é um NX, eu só vou conferir os ângulos. O meu trabalho está usando cian, magenta, amarelo, preto e branco, e todas as cores estão com cromia. Beleza, eu vou deixar as cores padrões que ele sugere. Vamos dar um exemplo que o teu arquivo não tem preto e só tem cian, magenta e amarelo. Perfeito, você pode mudar o ângulo do amarelo. Você usa o ângulo do preto, bota o 45 aqui no amarelo. Ficaria mais bonita a roseta do trabalho. Depois a gente vai checar isso. Feito isso, você, nesse caso eu não vou mudar nada, você só clica em ripar. Ele vai fechar essa janela e vai voltar. Ó, ele está carregando aqui, processando. Vamos aguardar, ele volta para cá e vai processar o arquivo. Esse período aqui, ele leva cerca de 4 minutos, 3, 4 minutos para ele ripar o seu arquivo, tá bom? Eu vou pausar o vídeo para não ficar longo. Bom, pessoal, vamos lá. Retomando aqui. O material terminou, tá? Ele deu como concluída a mensagem, ok? O que eu preciso fazer? Eu posso visualizar como ficou esse material ripado, tá? Nós vamos fazer isso agora. Ele te dá um resumo de como ficou, os ângulos e tal, como tu pediu para ripar, né? Então você tem essa opção de visualizar aqui também. O que ele vai fazer? Ele vai carregar o arquivo ripado aqui na tela para você. Quais as opções? O que eu posso fazer com isso aqui na minha tela? Você pode visualizar aqui, ó, e as separações de cores aqui desse trabalho. Então eu posso desligar aqui e passar a cor por cor. Ó, esse aqui é o preto, o branco. Observe que ele está preto porque eu pedi aqui para ele mostrar a separação em cor preta. Mas ele, se você desabilitar isso aqui, ele mostra a cor real, ó, cian, entendeu? Magenta. Só que fica mais fácil, às vezes você quer ver algum detalhe na cor preta. Então se você ampliar ali, você vai ver o arquivo todo ripado, tá? Se eu ligar todas as cores, eu consigo enxergar como ficou a roseta, todo o processo do trabalho, entende? Então, depois que eu faço essa checagem, a visualização, tá tudo certo, tá como eu gostaria. Aqui, se você observar no canto direito, ele vai carregando, né? Quanto mais um você dá, ele consegue formatar e te mostrar exatamente conforme vai ficar os pontos. Então aqui você consegue já visualizar se vai dar moaré ou alguma coisa do tipo. Você pode conferir o que você solicitou para ele ripar. Por exemplo, você pode ver o tamanho aqui, ó, nessas ferramentas, tá? De medição, você consegue ver o tamanho da arte, etc. Você consegue visualizar com essa ferramenta aqui os ângulos e lineatura da área que você selecionou. Então vamos supor que eu quero selecionar aqui, eu marquei para selecionar aqui, né? Ele demora alguns segundos, mas ele carrega aqui certinho. Deixa eu colocar novamente aqui, acabei clicando fora. Então ele mostra lá a lineatura que tá, o ângulo que tá a cor, a lineatura que tá ripada, né? E o percentual daquela área, tá bom? Feito isso, conferir o seu trabalho, o que você precisa fazer agora? Fecha essa janela
fecha essa janela e volta lá para a produção. Então clique em Home e Workflow. Ele vai voltar aqui para o Workflow que a gente acabou de fazer a nossa OS. Observe que esse arquivo que a gente fez o teste aqui, ele está com risco aqui no status. Cada linha dessa representa uma ordem de serviço, certo? Então essa aqui é a nossa atual. Esse trabalho aqui não tem status, ou seja, ele ainda está na nossa área de trabalho. Esses demais aqui, um está aqui em aguardando e esses dois aqui já foram produzidos e está em fechamento, tá bom? Lá para o pessoal do financeiro fazer as notas fiscais e enviar para vocês. O que eu preciso fazer agora? Eu já abri a ordem de serviço, já ripei o arquivo e eu preciso mandar ele para PMG. Você vai, primeira coisa, finalizar essa OS aqui. Você precisa tirar ela da sua área de trabalho. Ele é através desse botão aqui, finalizar OS. Clicou aqui, ele vai te pedir para confirmar essa operação. Você dá um confirmar. Observe que ele vai saltar de departamento, ele vai vir aqui para o aguardando. Se eu atualizar a tela aqui, você vai ver que o aguardando vai ficar com 2 aqui, quer ver? Vou atualizar a tela. O aguardando ficou agora com 2 trabalhos e a área de trabalho nenhum. Então esse aqui, ó, teste de envio de arquivos é o arquivo nosso. Ah, mas o meu arquivo está pronto para gravar. A PMG já vai gravar agora? Não. Por quê? Porque o aguardando seria para talvez, se você quisesse ainda fazer algum tipo de ajuste na ordem de serviço ou falar com alguém da PMG sobre o trabalho, etc. Mas como não é o caso, já é um arquivo pronto para gravar, você só precisa fazer o último procedimento. Você precisa clicar aqui em mudar de departamento e você precisa mandar ele aqui para montagem. Por que montagem? Porque a montagem é onde a gente faz a imposição das chapas de todas as cores e grava o arquivo. Então você sempre precisa enviar para montagem, tá bom? Clicou em montagem, dá um confirma. O trabalho, ele vai carregar novamente e vai mudar o status aqui para montagem, tá bom? E é esse o procedimento. Feito isso, está finalizado o envio do trabalho. Tá bom, Diego, mas eu preciso mandar um segundo trabalho que ele é a mesma característica. Eu preciso fazer tudo isso de novo? Não, tem como você fazer de forma mais simplificada. SOS aqui, ó, nesse ícone aqui do olho, se eu visualizar, eu consigo ver um resumo dela. Por que é importante você ripar com o número que o sistema te gera? Se você não colocar o número, você não consegue ripar. E quando você coloca o número e ripa, o sistema gera para você um guia de medidas. Então aqui, ó, eu visualizei lá no olhinho, vou visualizar aqui as medidas desse arquivo. Então eu clico em imprimir ali só para demonstração. Então ele vai mostrar um resumo do trabalho, o tamanho e o valor que daria esse trabalho que eu estou solicitando. E essa guia de medida, quando o trabalho é expedido, você recebe ela no seu e-mail também. Além disso, ele gera esse botãozinho aqui, ó, tinta. É o mesmo caso, você pode visualizar aqui. Vou cancelar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Ele vai mostrar para mim na tela qual o percentual de consumo de tinta desse trabalho. Isso aqui é uma coisa muito bacana para você compartilhar com a tua produção. Então às vezes você tem cor especial no trabalho que a incidência de tinta dela ou é bem pequena ou muito grande. Então você consegue avaliar por aqui e dar um respaldo para a tua produção, tá bom? Isso tudo de forma gratuita aí para você sempre. Se você precisar ver a separação de cores novamente, você não precisa ir lá no RIP. Você pode vir aqui no botãozinho TIFF. Você clica em visualizar, ele volta aqui para você na tela o que você ripou e como ficou o trabalho ali, né? Ele às vezes demora alguns segundos para carregar e aparece na tela aqui exatamente aquele que a gente visualizou naquela hora lá, tá bom? Então feito isso, a tua demanda aqui de trabalho tá ok. Beleza, Diego, mas eu quero mandar um segundo trabalho. Como eu faço de forma simplificada? Como você já tem um OS padrão que você fez, que é um OS com cromia e branco, por exemplo, você só vai copiar ela. Como? Clicando nesse botão copiar. Observe o quanto é mais rápido quando você tem um OS pronta. Você clica aqui em copiar, confirma, o sistema vai abrir o formulário para você preenchido igual você já preencheu, tá bom? Só que ele não tem os arquivos, não tem nada, você só precisa colocar o nome do arquivo. Então eu vou colocar aqui, ó, novo teste de OS cópia, vou colocar assim. Ele vai mudar para maiúsculo, vai ficar melhor. Novo teste de OS cópia. Beleza, fiz isso.
Se tiver alguma coisa que você precisa preencher, você pode mudar aqui. Ah, esse trabalho não tem branco. E aí você clica aqui no X e ele vai deletar o branco. Ou não, ele tem branco sim, adiciona. Ou esse trabalho tem um Pantone a mais. Aí você coloca aqui, adiciona, adicionar. Ele vai vir para cá. Você vai só salvar esse arquivo. Ah, Diego, mas esse trabalho novo eu não vou gravar o branco porque eu vou aproveitar de outro OS. É só você vir aqui e zerar o branco, ó. Perfeito, não vai ser gravado branco. Ah, eu não vou gravar também o cian, nem o magenta e nem o amarelo. Eu vou só gravar o preto e o Pantone, por exemplo, porque essas cores eu vou aproveitar de outra. Perfeito, se você quiser deixar registrado em observação para no futuro você mesmo saber o que você fez, então não gravará a cromia, pois aproveita da OS anterior. Dá para você colocar o número dela aqui, se for o caso, tá bom? Feito isso, você salva. Ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai abrir para você aqui, para você copiar os seus trabalhos aqui. Aí você copia o arquivo de pré-press, copia o print layout e copia o GMG se você quiser, né? Feito isso, você pode voltar lá para a tela inicial, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ficou mais um exemplo aí. Copiei a Próximo OS. O que eu iria fazer agora era copiar esse número aqui no meu novo arquivo que eu vou ripar. E iria fazer a cópia, tá bom? Um abraço a todos aí. Qualquer novidade ou alguma dúvida, entre em contato.